A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui juntos para mais uma aula dominical. Estamos encerrando mais um trimestre, o quarto trimestre do ano de 2023, e nós estamos estudando nesse trimestre a terceira epístola de João, endereçada ao presbítero Gaio. A nossa lição de hoje ela tem por título: O verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê uma aula abençoada. Soberano Deus, eterno Pai, clamamos e pedimos ao Senhor uma bênção especial nesta manhã, que seja uma manhã de aprendizado, que o Senhor possa ungir nossas mentes, nos dar entendimento, sabedoria na explanação. Senhor, que o Teu Espírito nos dirija e nos conduza em todo o tempo. Abençoe cada aluno da Escola Bíblica Dominical, aqueles que são assíduos presencialmente, aqueles que por alguma razão não podem estar no templo, mas de forma online eles estão aqui nos acompanhando, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo da Tua Palavra. Continua nos abençoando, se conosco, nos conceda uma aula abençoada e que seja um rico aprendizado para cada um de nós na nossa vida cotidiana cristã. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o nosso textuário da lição, ele está na terceira epístola de João, versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. A nossa lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro, expor a importância do testemunho. Segundo, ensinar como obter uma vida transformada. E em terceiro, ressaltar aspectos da prática do bem. O texto de referência da nossa lição, ele está em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo de número 12, que diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Meus irmãos, a nossa verdade aplicada diz assim: o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. E a introdução: o termo testemunho no grego é martúria, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Bom, o assunto da nossa lição de hoje, ele está girando em torno do testemunho cristão. Falando de referência, quando a gente fala de testemunho cristão, a gente está falando de alguém que é referência. E aí, nós podemos entender nesse início de aula que nós só conseguiremos ser referência se o nosso testemunho ele condizer com as Escrituras Sagradas. Eu achei até interessante porque a verdade aplicada, ele colocou assim, olha, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Então, eu tirei 2 pontos nessa verdade aplicada. Primeiro, a expressão que ele diz do testemunho do verdadeiro discípulo, alcançado ao longo. Essa palavra longo
está falando para nós de um tempo de jornada. E esse tempo, ele nos leva a pensar na ideia de aperfeiçoamento também. Hoje, eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã, eu tenho que procurar ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. As práticas antigas, elas não fazem parte. Outras práticas, elas vão ter que ser abandonadas a partir de hoje. Então, o segundo ponto que eu achei interessante, quando ele disse longo de uma jornada, mas seguindo o exemplo de Jesus. E aí ele está nos convidando a nós tomarmos todos os cuidados, não olhar para homens. E não quer dizer que os homens não sirvam de referência para nós. Nós temos sim homens que são grandes referências. Mas o homem, ele pode falhar. Jesus não. Ele é o nosso maior exemplo, tá? E nele não há imperfeição. Não há erro, não há falha. Jesus é esse nosso exemplo. Bom, tópico 1. Credenciais do bom testemunho. Ao escrever sua terceira epístola, João teve triplo objetivo. Primeiro, elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio, com relação aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho. Segundo, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes. Terceiro, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Dos 3 personagens surgiram testemunhos, positivos e negativos, fazendo com que eles se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Bom, irmãos, o tópico 1, o título dele é Credenciais do Bom Testemunho. A gente precisa lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. O mundo não é o nosso lar, mas atualmente é o lugar onde, por enquanto, nós vivemos. E aí tudo aquilo que nós fazemos neste mundo produz um testemunho acerca de nós. Esse testemunho pode ser bom, como pode ser ruim. E fica uma pergunta na introdução, no início dessa nossa aula de hoje. Qual será o testemunho que nós estamos passando para as outras pessoas que estão de fora nos observando? Essa lição está nos convidando a buscar um comportamento cristão saudável e recomendável à luz da Bíblia. Essa é a ideia dessa lição. E quando ele põe no tópico 1, credenciais do bom testemunho, ele vai dividir como credenciais do bom testemunho em 3 subtópicos. Primeiro, compaixão e amor. Segundo, mansidão. E terceiro, bendizer e abençoar. 1.1, compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheios. Compadecer-se no grego significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava-se que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Jesus era um testemunho vivo do amor de Deus, atitude a ser imitada e indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Bom, esse subtópico, eu quero começar com 2 versículos importantes, chave que ele colocou para nós, quando ele fala de compaixão e de amor. Lucas 7,13 é um exemplo de compaixão. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
João 3,16 é o versículo-chave bíblico acerca do exemplo que nós temos de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é intitulado, como muitos teólogos, como o texto áureo da Bíblia. Bom, irmãos, a palavra hebraica compaixão, ela nos remete ao significado de ter misericórdia, ser compassivo. É você se colocar no lugar do próximo e procurar entender de fato o que ele está sentindo e o que ele está passando naquele exato momento. A ideia de compaixão e de amor nos convida para olhar além de si mesmo e contemplar o que se passa com o nosso semelhante. E aí, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a compaixão gerada pelo amor de Deus, ela não traz acepção de pessoas. E uma coisa interessante que a gente nota, ele colocou como subtítulo compaixão e amor, porque compaixão, ela anda junto com amor. Quem tem compaixão, tem amor. Quem tem amor, tem compaixão. E quando fala de amor, a gente lembra que o amor, ele é a essência do cristianismo. 1 João 4,8 diz assim, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus, irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 35, Jesus chegou a dizer que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Olha, lá está escrito dizendo assim, olha, todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Bom, falando de amor e falando de compaixão, a gente precisa lembrar que a igreja, ela precisa ser um lugar onde as pessoas encontram cura. E não para saírem de dentro dela feridas, machucadas. Ok? Na carta escrita por João a Gaio, nós vamos observar que Gaio era uma pessoa sempre disposta a suprir a necessidade dos irmãos e dos estranhos. Diótrefes não. Diótrefes não tinha compaixão nem com os irmãos. Irmãos, isso é um perigo muito grande e nos chama a refletir, nos leva a refletir, porque nos nossos dias de hoje também nós vamos encontrar muitos diótrefes na igreja, no púlpito, na liderança, na membresia. Agora, eu não posso ser um diótrefes. Eu preciso aprender com o exemplo de Gaio, de Demétrios, de João, do apóstolo Paulo, de Jesus, que é meu maior exemplo, né? Daqueles que passaram antes de mim e que deixaram uma marca de bons exemplos também, ok? Bom, 1 Pedro 5, do versículo 1 ao versículo 3, Pedro está trazendo para nós aí um ensinamento acerca do ministério de presbítero da igreja. E ele diz assim, olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu preciso ser um crente misericordioso, compassivo com os irmãos da fé e com aqueles que estão de lá de fora. Porque através disso
eu estou sendo qualificado dentro da credencial do bom testemunho de um verdadeiro discípulo. Ok? Bom, eu estou com a garganta um pouco seca, que eu estou me curando de uma gripe, então tem que ir tomando uma aguinha. 1.2, ele vai falar da mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito e deve ser cultivada por todos os crentes. E mais ainda, por um verdadeiro discípulo de Cristo, no comportamento de um dos mais importantes líderes levantados por Deus. Essa qualidade foi destacada. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Mansidão em grego é praotes, traduzida por gentileza, bondade, humildade. Esses traços eram vistos no próprio Cristo, que chegou a aconselhar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um discípulo manso testemunha e imita a liderança de Jesus, que foi capaz de transformar um homem como Saulo, que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e por fim tornou-se um líder que imitava a Cristo. Eu achei interessante porque na revista do Professor, o nosso comentarista colocou assim, olha: Saulo aceitou a correção do Senhor, abandonou sua vida de rebeldia, se tornou um destacado apóstolo. Com calma e jeito, Jesus amansou o sujeito. A mansidão é a marca de um homem que foi dominado por Deus. E ele termina uma pergunta para nós: você é uma pessoa dominada por Deus? Bom, nesse 1.2, eu também quero começar com duas referências bíblicas. Primeiro, no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 5, Jesus, dentro das bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 2 Timóteo 2,24 diz assim, olha: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Meus irmãos, a mansidão, ela deve ser uma virtude do crente, justamente porque o Espírito Santo habita nele. O homem aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem habitar no crente. E aí o Espírito Santo ele começa a gerar no crente o fruto do Espírito, que tem como uma de suas características a mansidão. A gente vai olhar na Bíblia, a gente vai ter alguns exemplos de pessoas com atitude de mansidão. Gênesis 13, 8 e 9, a gente tem Abraão. Em Números 12, versículo 3, a gente tem Moisés. Mateus 11, 29, a gente tem Jesus. E aí, quando a gente lê essas referências, esses comportamentos exemplares que ficaram para nós aprendemos que os nossos relacionamentos, eles precisam ter o tempero da mansidão. E eu disse agora mesmo que essa é uma virtude, é uma característica, é um gomo do fruto do Espírito sendo agido na vida do cristão. Mas eu fico perguntando, será que nós estamos dispostos a sofrer o dano, sofrer injustiça, abençoar, por exemplo, aqueles que
querem a todo custo atormentar a nossa vida, não amaldiçoar, não retribuir maldade com maldade. A Bíblia chega a nos aconselhar a não pagar o mal com o mal, tá? Mas pagar o mal com o bem, com a prática do bem. Será que nós estamos dispostos a isto? Bom, vamos ler mais alguma referência bíblica. Tito, capítulo 3 e versículo 2, diz assim, olha, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Lá em Tito também, capítulo 2, versículos 6 a 8, está sendo dado um conselho aos jovens: sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, uma linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Bom, aprendemos que precisamos ter na credencial do bom testemunho do verdadeiro discípulo compaixão e amor. Precisamos ser mansos e agora vamos aprender que precisamos ser bendizer e abençoar. Olha, 1.3. Gaio e Demétrio eram abençoadores, estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo. E por isso, o serviço e conduta dos dois foi enaltecida por João. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, o que também era visto. Abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um líder. Meus irmãos, quando eu chego aqui e eu encaro na lição a responsabilidade como um credenciamento de bom testemunho do verdadeiro discípulo, ele ter a prática de bendizer ao outro e ser abençoador do outro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente corre um sério perigo. Pessoas que não procuram cura para as feridas existentes dentro dele, é um perigo muito grande em uma comunidade, nos relacionamentos dentro dessa comunidade. Porque essas pessoas feridas, elas tendem a falar mal dos outros como se isso fosse uma autodefesa ou um tipo de justiça praticada. O verdadeiro discípulo, ele não tem dificuldade nenhuma de bendizer e de abençoar pessoas. E aí, quando se fala de bendizer e abençoar pessoas, eu penso que seria interessante também a gente colocar aqui a prática de valorizar atitudes do outro, comportamento, obras, como elogios. É importante isso, irmão. Sabe por quê? Porque isso, elogiar alguém, vai causar nele uma motivação maior para ele continuar e procurar buscar entregar sempre o seu melhor naquilo que ele está se aplicando. Isso vai incentivar e vai fazer ele entender que ele está no caminho certo também. Na carta da terceira epístola de João, João está fazendo elogios a Gaio, está mencionando Demétrio por causa do bom testemunho deles. Agora, quem recebe elogio também precisa ter em mente que ele não está praticando obras como trabalhando para homens.
ele está trabalhando para o Senhor. Nos tempos de Jesus, os fariseus, eles faziam a prática de obras procurando buscar receber elogios, aplausos. Eles queriam ser aplaudidos. Irmãos, Deus nos livre disto. Ok? Deus nos livre disso. A Deus sempre glória, em todo tempo, por tudo. Tem cristão que fala mal porque recebeu mal. Não, irmãos. Como se ele estivesse praticando isso, como fazendo valer o seu senso de justiça. Não, irmão. Lucas capítulo 6 e versículo 28 diz assim, olha, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Será que nós estamos tendo essa prática? Que Deus nos livre e guarde, continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos estar sempre pronto a bendizer e a abençoar. Amém, meus irmãos? Bom, então, tópico de número 2. Se no tópico 1 ele está falando das credenciais de um bom testemunho, no tópico do número 2, ele vai falar de ter uma vida transformada. O verdadeiro discípulo, não podemos esquecer, o nosso título, ele está falando do cristão, o verdadeiro discípulo, como a referência no serviço cristão. Por isso que ele usou o tópico 1 como um bom testemunho, ele tem que ter algumas credenciais. No tópico 2, ele vai falar sobre a transformação de vida do verdadeiro discípulo. Bom, a introdução diz assim: Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Assim tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal. Antes, um discípulo medroso. Após o encontro com Jesus Cristo ressuscitado e ser cheio do Espírito Santo, um apóstolo ousado, um líder forte e um bom testemunho. Bom, nesse tópico 2, ter uma vida transformada, ele vai resumir para nós em 3 subtópicos. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho, uma vida transformada pelo testemunho cristão e uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, pelo poder do Evangelho. O termo Evangelho significa boas notícias no grego ou boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que requer transformação. Pedro passou de um homem escravo de rompantes, disposto a ferir pessoas, a um proclamador das boas novas. Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador, e que reconheceu sua eficácia. Bom, na revista do professor, o comentarista colocou uma frase que muito me chamou a atenção. Uma coisa é entender o Evangelho. Outra, bem diferente, é experimentar o Evangelho. Bom, já que nós estamos falando de uma vida transformada pelo poder do Evangelho, a gente precisa lembrar Romanos 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, isso nos chama a atenção, porque nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar o Evangelho.
falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Muitas vezes nós teremos oportunidades de falar com a nossa boca, mas muitas vezes a nossa boca não vai conseguir alcançar o objetivo. E o nosso testemunho cristão, a nossa vida, também prega. Daqui a pouquinho nós vamos para o próximo subtópico, falando acerca do testemunho cristão, e nós vamos poder desenvolver melhor esse ponto. Bom, e aí a mensagem precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Uma vez que ela é anunciada, o ouvir desta mensagem gera na pessoa essa fé que o leva ao caminho da salvação. Isso nós chamamos de fé salvífica, ok? Bom, a fé salvífica, ela é aquela fé produzida pelo Espírito Santo no crente, e ela não acontece de forma aleatória. Ela acontece mediante a pregação da palavra. Uma vez que a mensagem é pregada, o Espírito Santo convence essa pessoa do seu pecado, dá testemunho acerca da verdade pregada, aplicando isso no coração do pecador. Esse evangelho de Cristo, irmão, ele é um evangelho transformador. O poder do evangelho transforma e faz com que pessoas cruéis, violentas, furiosas, dominadas pelo ódio, sejam transformadas em pessoas mansas, cheias do fruto do Espírito. Ok? Eu estou falando aqui, eu estou pregando aqui, nessa aula dominical, e estou imaginando comigo quantas pessoas estão assistindo essa aula, por exemplo. Agora, daqui a pouco, outros vão assistir. Eu tenho certeza que cada um tem um testemunho acerca desse poder transformador do Evangelho. Ok? Acerca desse poder transformador do Evangelho. Quem éramos nós antes dele e quem somos nós depois que este Evangelho entrou, lavando, transformando, mudando, nos dando coragem de abandonar práticas antigas que não condizem com a de um verdadeiro cidadão do céu, ok? Fazendo valer aí esse processo de mudança, santificação, a regeneração, essa mudança que vai acontecendo na vida do cristão. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que a palavra e o Espírito Santo, eles trabalham junto de forma indissociável nesse processo, ok? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai dizer assim, olha, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Bom, você conhece alguém que teve a sua vida transformada pelo poder de uma palavra pregada? Olha, nós, por exemplo, experimentamos isso cotidianamente nos cultos. Pessoas que se convertem, aceitam Jesus, mas isso não é mérito do pregador. É a palavra que ele prega. É a palavra que, depois que ela sai da boca do pregador, o Espírito Santo enxerta ela no coração e na mente do pecador, do ouvinte, e isso produz nele, gera nele uma fé para buscar essa salvação, para aceitar esse plano de salvação de Deus para com o homem. Então, não existe mérito. Há um poder
transformador no Evangelho de Cristo, e eu, você, o homem, nós somos apenas o instrumento usado para transmitir essa mensagem. Mas a palavra de Deus, ela é esse poder, esse evangelho transformador. Ok, meus irmãos? E aí, a pessoa vai lendo, ela vai conhecendo, o Espírito Santo vai abrindo a mente, vai dando entendimento, vai esclarecendo, vai fazendo ele entender, ok? Para compreender o seu estado miserável e a necessidade que ele tem de um Salvador. Ok? E aí ele vai se rendendo aos pés de Cristo. Bom, então nós vemos essa vida transformada pelo poder do Evangelho. Vamos ver agora 2.2, a vida transformada pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse, quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo, que tinha comissionado o apóstolo. Diótrefes estava exibindo mau testemunho em vez do testemunho cristão, sendo repreendido por isto. Ao contrário de Demétrio, que teve essa condição exaltada por João. João chegou a dizer assim, olha, todos dão testemunho de Demétrio. Também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, vamos ver essa referência nessa epístola que João endereça a Gaio. É a terceira epístola. O versículo 2, ele falando de Gaio. Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Para João, o testemunho deixado por Gaio era esse, de uma alma bem nutrida, bem alimentável, saudável, feliz, alegre, não livre de adversidades, mas confiante no Senhor. Olha o que ele vai falar de Demétrio no versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e nós também testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Na revista do Professor, ele colocou assim, olha, o testemunho de um seguidor de Jesus é a primeira porta através da qual um descrente vai ver Cristo. Seu jeito de falar, de tratar as pessoas, sua forma de lidar com as adversidades vão exibir e vão mostrar a sua fé. Ou seja, o testemunho do crente, ele é uma pregação diária, a favor ou contra o reino de Deus. Depende muito do seu procedimento. Irmão, no dia a dia, o cristão ele demonstra através do seu comportamento se ele é ou não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Através desse bom testemunho, aqueles que são descrentes, eles podem, por exemplo, se aproximar do Evangelho, passar a experimentar o processo de uma vida transformada. Agora, em contrapartida, através de um mau testemunho, o descrente pode, inclusive, não querer ir à igreja, não querer ouvir falar de crente, não querer ouvir falar de Deus, não aceitar a pregação do Evangelho. Afinal de contas, nós temos tido bom testemunho ou mau testemunho através das nossas atitudes?
Lembra daquela mulher sunamita, de Sunem? E sunamita, eu acredito que não era o nome dela, ela era mulher sunamita, porque ela era uma mulher, a origem, a sua cidade de origem era Sunem. Ela disse assim para o seu marido, assim, olha, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós aqui, ele é um santo homem de Deus. Ela sentiu necessidade de ter um quarto, um lugar nos fundos, onde Eliseu pudesse descansar, repousar quando passasse por ali. Ok? Ela quis abençoar porque via em Eliseu verdadeiramente a referência de um homem de Deus, de um servo de Deus. Bom, falamos de uma vida transformada pelo poder do Evangelho, de uma vida transformada pelo testemunho cristão, e agora uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou os seus seguidores para serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo poder do Espírito Santo que desceria sobre os seus discípulos. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Ok? Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas a sua reputação não apontava para Cristo. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito, o que foi constatado quando testemunhou aos líderes e anciãos do povo sobre o poder de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, bom, o que a gente aprende aqui? Só é possível ter verdadeiramente uma transformação de vida pelo Evangelho no poder do Espírito Santo. Por quê? Através do Espírito Santo, a pessoa ela tem condição de crer na verdade que está sendo pregada. E cabe a esta pessoa, ouvindo essa verdade, aceitar ou recusar. Quem convence o homem do seu estado miserável, da necessidade de um Salvador, da necessidade de aceitar esse plano de salvação, é o Espírito Santo. Ok? Não sou eu. Meu irmão, isso nos chama atenção. Por muitas vezes, seremos instrumentos de Deus. Deus nos usará, Deus nos colocará em posição elevada no meio de pessoas importantes, estudiosos, e Deus usará a nossa boca de forma extraordinária. Vidas serão impactadas, aceitarão a Cristo, se converterão, terão suas vidas mudadas. Mas nunca busque a glória para você. Você, eu, fomos só um instrumento. Ok? Você quer ver uma coisa? Quantas ferramentas passa nas mãos de um pedreiro, de um mestre de obra? Ok? Quantas ferramentas? Pá, colher, enxada, carrinho, esponja, né? A borracha para levar água na massa, tijolo, lajota. São várias ferramentas, ok? Mas quando alguém vai elogiar uma obra pronta e concluída, vai elogiar quem foi o executor daquela obra. Nesse caso específico, a pessoa que ergueu, que fez o acabamento, que colocou, que obra magnífica. No plano de salvação, também. Ninguém vai lembrar, foi uma colher de pedreiro de última geração, foi uma estratégia e tal. Não,
vai ser elogiado aquele que fez toda aquela obra, todo aquele trabalho. A ferramenta nunca mais talvez seja lembrada. Eu e você precisamos entender o nosso papel apenas como instrumentos dentro desse plano de salvação de outras vidas, que pelo poder do Espírito Santo na aplicação da palavra de Deus, vidas estão sendo tocadas e convertendo. Após a pessoa aceitar a mensagem de salvação, o Espírito Santo começa aí a trabalhar, a operar na vida desta pessoa a regeneração. Posteriormente, esse crente regenerado, ele sente a necessidade de produzir frutos na obra. E isso também é obra do Espírito na vida do crente. Ou seja, o Espírito Santo, ele é fundamental para a jornada cristã. Ele auxilia, ele guia, ele orienta, ele usa, ele capacita, ele fortalece, ele mantém o crente firme até o dia do Senhor. Por isso que Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fez essa promessa para os seus discípulos e cumpriu no capítulo 2. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa de Deus para a sua igreja é essa e também é para nós. É para a igreja atual, foi para a igreja primitiva, ok? E é para a igreja atual também. O que cabe a nós aqui? Buscar ser cheio do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo. Buscar viver experiências, de uma vida cheia do Espírito Santo, para que essa transformação de vida que acontece na vida do outro, ela seja justamente porque ela aconteceu primeiramente em mim também, porque o Espírito Santo também, ele me ensina, ele me guia, ele me orienta, na verdade, para que eu também me desvencilhe, tire todas as práticas outroras, antigas, que não eram, que não convinha para com a minha vida, minha nova vida em Cristo, e eu vou aí me aperfeiçoando. Provérbios vai dizer assim, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, então tivemos falando agora no tópico 1, acerca das credenciais do bom testemunho. Tópico 2, ter uma vida transformada. Tópico 3, vivendo para fazer o bem. O termo bem no grego significa agir corretamente. Fazer o bem é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na terra. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Testemunhar Jesus é mostrar o bem. E aí, no tópico 3, acerca do viver para fazer a prática do bem, a gente vai dividir em 3 subtópicos. Primeiro, apartar-se do mal. Segundo, buscar a paz. E em terceiro, amar a justiça. Apartar-se do mal, 3.1. O termo mal, no grego kakos, refere-se a uma natureza perversa, no modo de pensar, sentir e agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Diótrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Suas perversidades feriam pessoas que ele deveria pastorear com amor. Diótrefes também usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem deveria honrar como seu líder. Apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus. Não testemunham sobre Jesus, são contrárias
ao modus operandi do reino de Deus. Bom, meus irmãos, eu quero iniciar aqui esse comentário lendo um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, já que nós estamos falando da prática do bem e apartar-se do mal. Diz assim, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Falando da pessoa de Jesus, um exemplo da pessoa de Jesus que buscava sempre fazer o bem. Mesmo muitas das vezes sendo questionado e colocado contra a parede como se estivesse praticando algo ruim, Jesus sempre buscando atender de forma boa, agradável, trazendo sempre o alívio para as pessoas que dele se aproximavam. Bom, fazer o bem é a prática que precisa ser adotada por todo cristão. Quem porventura ainda não tem adotado essa prática, precisa parar e refletir, porque não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmão, essa referência bíblica está falando do crente omisso. É o pecado da omissão. Ele sabe fazer, pode fazer, tem condições de fazer o bem, mas ele não faz. A Bíblia está dizendo que ele está pecando. Bom, decidir caminhar com Cristo também é decidir se apartar do mal. A Bíblia diz assim que o mundo, ele jaz do maligno. E nós aprendemos que andar no curso deste mundo é ser inimigo de Deus. Mas andar na contramão deste mundo é se constituir inimigo do mundo, mas amigo de Deus. Você já parou para perceber que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele parece que quem faz o mal, ele parece ser mais certo ou mais correto do que aquele que procura fazer e praticar o bem? Sabe por que isto? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de uma inversão de valores muito grande. Mas essa inversão de valores, ela está incutida nesse mundo de hoje, nesse século de hoje. A igreja não é do mundo. A igreja está nele, mas ela não pertence a este mundo. A igreja, ela não é regida pelo curso deste mundo, porque ela não pertence a este mundo. A igreja, ela é regida pela sua pátria celestial, o céu, a nova Jerusalém. Ok? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, fala para nós assim, para nós se apartar do mal e buscar fazer o bem. Apartar ali, irmãos, é não estar junto, é não comungar com. Salmo capítulo 1, versículo 1, Salmo de número 1, versículo 1, diz assim, olha, bem-aventurado ou feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, apartar do mal é eu não ouvir conselho de pessoas que não têm conselhos bíblicos, pautados na palavra, com valores e princípios bíblicos, porque tem muitas pessoas que se acham, que se intitulam conselheiros, inclusive. Nós precisamos tomar cuidado com isso, tá, irmãos? Eu acho, eu penso, eu nunca li na Bíblia, eu acho. Eu penso, não. A Bíblia não é de achismo. A Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus para nós. Ok? Olha, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Irmão,
roda de escarnecedores não é lugar para nós, não. Não, nós não somos cidadãos desse mundo, não. Escarnecedores. E aí, esses escarnecedores, olha, fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal da igreja, fala mal do pregador, fala mal do cantor, fala mal do regente, tá? Fala mal daquele que evangeliza, do missionário, do pregador da palavra, daquele que entrega panfleto. São escarnecedores. Não, irmão, sai dessa roda. Eu achei interessante a revista dizer assim, olha, Diótrefes usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem ele deveria honrar como seu líder. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, aproveitando o gancho. Deus constituiu líderes na igreja. São homens, servos de Deus, usados por Deus, mas são humanos. Podem até vir a cometer falhas porque são humanos, ok? Mas isso não nos dá o direito de sermos maledicentes, falar mal, de andarmos com pessoas que falam mal, que promovem palavras malditas acerca de pessoas que Deus escolheu para estarem liderando na igreja, para estar com responsabilidades no trabalho da casa do Senhor. Ao invés de falar mal, vamos se ajuntar a eles e vamos ajudar eles a aperfeiçoar. Afinal de contas, nós também estamos em fase de aperfeiçoamento. Nós também estamos procurando melhorar. Nós também temos nossas falhas, nossas faltas, nossos erros, nossos defeitos. Amém, meus irmãos? Então, se apartar do mal aqui é isto. Procurar promover o bem é isto. É eu me apartar do mal, eu evitar estar junto. Eu não posso comungar com. Ok, meus irmãos? Bom, segundo ponto, 3.2. Buscar a paz. O termo buscar, do grego zeteu, significa buscar a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim. Assim, o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida e continua semeando contenda e discórdia. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz, único capaz de dá-la ao homem. Diótrefes não era o discípulo da paz. O seu mau testemunho matava a fé dos irmãos. Meus irmãos, ao ler essa terceira epístola de João e ver esses três personagens, eu quero que você responda para você mesmo. Quem desses três personagens, Gaio, Demétrios e Diótrefes, qual deles está produzindo o fruto do Espírito e qual deles está produzindo as obras da carne? Você não vai ter dúvida. Gaio e Demétrio produzindo o fruto do Espírito. Diótrefes, obra da carne. E aqui ele está nos convidando a refletir que na busca de viver o bem, o verdadeiro discípulo precisa buscar a paz. Muitas vezes nós enxergamos a paz apenas como ausência de conflitos. Não! Nós precisamos, na busca da paz, construir bons relacionamentos, ser pacificadores, como pacificadores, antecipar os problemas, administrar os problemas com sabedoria. Irmãos, buscar a paz
É um trabalho árduo, penoso, difícil, mas eu preciso buscar. Eu preciso não somente buscar, mas trabalhar para mantê-la. E assim eu vou estar atraindo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Quem que eu vou buscar essa paz? Em Jesus. Ele é príncipe da paz. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele tem essa paz e ele deixou disponível essa paz. Lá em São João, no capítulo 14, versículo 27, ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas essa paz que eu estou dando não é igual a do mundo, não vou lá dou como o mundo a dá. Ok, meus irmãos? Bom, então a gente viu que na busca da prática do bem, apartar do mal, buscar a paz e amar a justiça. 3.3. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Quem a pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. Quem a ignora faz o mal, e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque é justo. Seus filhos devem refletir o seu caráter. Gaio e Demétrio refletiam a justiça divina, na forma como procediam na igreja e tratavam as pessoas, até mesmo as estranhas. Irmãos, o cristão, verdadeiro discípulo, ele precisa amar a justiça. Mas não é só amar. Ele precisa praticar, buscar ser justo. Ok? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, ele é protetor dos justos. Ele tem cuidado na vida de quem ama a justiça. E a palavra de Deus diz assim para nós, que a face do Senhor, ela está contra aqueles que praticam o mal. Eles são desaprovados, e eles serão punidos também. Eu quero ler aqui, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, e o versículo 12, esta referência, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ok? O que isso está mostrando para nós? Ele está com os ouvidos abertos às orações daquele que ama a justiça e que pratica justiça também. Nós concluímos aqui aprendendo que Diótrefes não foi um homem justo. Ele não praticou justiça nas suas palavras e nem nas suas ações. Por isso, o testemunho cristão de Diótrefes foi reprovado. E não serve de exemplo para nós hoje. Nós não podemos seguir o caminho de que Diótrefes seguiu. Mas Gaio e Demétrio, eles nos deixaram bons exemplos de alguém justo, que ama, mas que pratica a justiça também. Ok, meus irmãos? O que nós concluímos? Olha, o verdadeiro discípulo, ele é construído por comportamentos que mostram compromisso, respeito, amor e um bom testemunho. Gaio e Demétrio, ao longo das suas trajetórias, tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos não somente pela igreja,
mas também por seu líder construindo um bom testemunho. O que as pessoas, os crentes, os irmãos em Cristo podem dizer de mim e de você? Meus irmãos, vamos continuar na prática do bem, vamos continuar buscando fazer o bem, praticar o bem. Ok, meus irmãos? A palavra de Deus, ela nos orienta a nós buscarmos a prática do bem em todo o tempo. Você quer ver uma coisa? Vamos ler um versículo bíblico, eu estou tentando lembrar aqui, Gálatas, capítulo 6, para nós encerrarmos a nossa lição. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 9, diz assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula dominical. Deus em Cristo possa vos abençoar rica e abundantemente. Domingo que vem estaremos estudando a nossa 12ª lição, a penúltima lição do trimestre. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. A antepenúltima lição, porque esse trimestre tem 14 lições. Nós vamos continuar nesse propósito, aprendendo. Eu espero que tudo aquilo que foi aplicado aqui através de nós, pelo Espírito de Deus, seguindo as verdades das Sagradas Escrituras, possa servir de exemplo para os irmãos, para que nós coloquemos em prática. Eu estou aprendendo nesta manhã. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um domingo abençoado. Minha gratidão a Deus, primeiramente, aos meus pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, e a minha igreja amada, tão querida, a de Brasil JF, que eu tanto amo e tenho o maior prazer de procurar servi-la com o meu coração e com tudo aquilo que Deus tem me dado de graça para poder conceder à sua igreja, ao seu rebanho. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por mais uma aula, obrigado pela vida de cada aluno, cada um que está assistindo, acompanhando essa aula e cada um daqueles que ainda vão assistir posteriormente. Que a bênção do Senhor possa alcançar a todos. Dá-nos a graça, Senhor, de buscar ser verdadeiros discípulos. Que nós não sejamos vergonha no exercício das nossas funções ministeriais, como bons cristãos, mas que possamos ser credenciados como verdadeiros discípulos aprovados do Senhor. Dá-nos a tua bênção, nos abençoa neste dia. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.